Irmãos, todos têm acompanhado as notícias, né? Têm visto aquilo que estava acontecendo, que ocorreu já no último fim de semana, o encerramento dos Jogos Olímpicos e diversas cenas nós teremos gravado nas nossas mentes do que as pessoas falaram, do que as pessoas fizeram, mas aos brasileiros, de forma especial, ficará registrado na história o nome de uma jovem, aquela então que ganhou a medalha de ouro e também se tornou uma das maiores medalhistas olímpicas do nosso país. Rebeca Andrade, né? Se você acompanhou todas as notícias, viu que ela então passou a marca de alguns dos grandes nomes dos atletas que já passaram em meio às Olimpíadas, como Torben Grael e Robert Schade, que ambos tinham 5 medalhas então nas Olimpíadas. Ela agora se destaca porque tem 6 medalhas então olímpicas. Ela mudou a história, né? Ela está fazendo parte agora dos livros, né? Vai fazer parte daquilo que é registrado, daquilo que vai ser contado para as pessoas no futuro. E é interessante que quando ela foi entrevistada para falar um pouco sobre a sua performance, para falar um pouco daquilo que ela fez, ela contou sobre a sua preparação. E na preparação dela, ela tinha então uma preocupação com a questão física, com a questão estrutural, questão muscular, porque isso era fundamental para ela. Ela precisava estar muito bem preparada para fazer todos os movimentos, aquelas piruetas, que eu não sei todos os nomes, mas aquilo lá deve ser completamente difícil, mas precisa de uma estrutura para fazer. E ela estava preparada para isso, né? Há muitos e muitos anos ela vem então treinando para isso, mas ela também não cuidou apenas do seu físico, da questão estrutural, mas ela também cuidava da sua mente. Em uma das entrevistas ela conta que ela tem um apoio muito grande de uma psicóloga que a ajuda a entender a pressão que ela tem para poder enfrentar, né, todos os momentos de competição, para que ela possa fazer aquilo de forma tranquila, tão tranquila, que ao perguntarem para ela no que ela pensava enquanto ela desempenhava a sua função, ela pensava em qual receita ela ia fazer quando ela chegasse em casa, porque ela gosta de cozinhar, ou seja, ela alcançou esse objetivo que ela tinha, né? Ela conseguiu a tranquilidade, a maneira dela, na estratégia dela, ela fez o que era preciso e ela então conquistou a medalha de ouro. Isso traz uma enorme responsabilidade para ela, além da medalha de ouro, como também se tornar a maior medalhista olímpica, porque para todas as jovens agora, não só meninas, né, mas também aos meninos, jovens que gostam de esportes, e aqueles que ainda virão, ela se tornou então uma referência. Muitas pessoas, ao participar, olhavam, não, isso é muito distante, isso é impossível para mim, e ela chegou lá, ela venceu. Então ela mostrou que é possível, se tornando então uma referência da qualidade, da excelência, daquilo que ela fez, da sua preparação, da sua performance e da sua postura de humildade, até mesmo depois de chegar ao topo do pódio, né? Aquilo que todo atleta está almejando por todo o tempo de preparo. E como eu já afirmei, há 2 domingos atrás, eu reafirmo aqui com os irmãos, que a regra do jogo, ela sempre vai ser a mesma. A regra de todos os jogos será a mesma, inclusive nos esforços, como nós já falamos, cada deslize ela poderia perder, né? Mas existia um critério. Como a regra é a mesma para nós, em meio a esta atitude, esse exemplo de Rebeca, onde existe esforço, existe resultado. Isso é algo que nós podemos observar na vida, né, que você pode ver ao longo de muitos anos. Quanto mais você se esforça para fazer algo, maior é a chance de você alcançar o resultado. Ou melhores resultados você vai conquistar a cada dia que você então se esforça. Você já se imaginou como um atleta em algum momento da sua vida? Não estou falando que você vai fazer igual Rebeca Andrade, né? Mas você na vida, você desempenha então um papel em uma modalidade, você está a todo tempo desempenhando um serviço e empenhando um esforço para alcançar isso. Já imaginou você competir em uma modalidade onde o seu esforço não possui valor algum para você chegar ao topo do pódio? Você competir e saber que para chegar no topo não depende daquilo que você será
capaz de fazer? Isso te faria valorizar ainda mais a conquista ou te faria desvalorizar isso? Isso daqui eu não me esforcei, então para mim isso daqui não tem tanto valor. Ou não posso nem chamar de conquista, né? É um presente. Você desempenhar um papel e você chegar no topo e ganhar a medalha de ouro, e você se tornar a referência, isso então é um presente. E é por isso que nós vamos afirmar esta noite que Deus traz salvação por meio da sua graça. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no texto de Gênesis, Gênesis capítulo 6, onde faremos a leitura do versículo 11 até o versículo 22. Gênesis capítulo 6, gostaria de te convidar para me auxiliar nesta leitura. Eu vou ler os versículos ímpares e a igreja todos em uma só voz, os versículos pares, por favor. Diz o seguinte, palavra do Senhor: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Deste modo a farás: de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Porque estou para derramar águas em dilúvios sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, mais uma vez diante da Tua palavra, nesta porção nós clamamos pela misericórdia do Senhor sobre nós, para que o Senhor ilumine as nossas mentes pelo poder do Teu Espírito Santo, falando assim ao nosso coração, transformando o nosso interior, para podermos vivenciar a fé, para podermos levar as pessoas à esperança que nós encontramos somente no Senhor. Eu peço a Ti, a Deus, que venha trabalhar, a Deus, nas intenções dos nossos corações, que o Senhor direcione, venha de encontro, a Deus, com as nossas ideias, com as nossas necessidades, que o Senhor nos preencha, nos encha, Deus, com Teu Espírito Santo, esta noite, para podermos viver para o Senhor. Em nome de Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Irmãos, não há desejo maior para todos nós, temos repetido isso aqui, pois é uma verdade que está no nosso coração, nossa mente, do que nós então vermos aqueles que nós amamos no topo do pódio, né? Aqueles a quem amamos ganharem então a medalha de ouro, isto é, para aqueles que têm fé, estar junto com o Senhor, ter uma vida de intimidade com Deus, obter a salvação. Esse é o maior desejo que nós temos, porque esse é o pódio para aquele que tem fé, né? É o lugar mais alto ao qual então nós podemos chegar. Mas o que podemos fazer para então dar a eles a salvação? O que você pode fazer para que os seus filhos ganhem a salvação, seus irmãos, seus pais,
nós vemos a palavra do Senhor nos ensinar que nenhum esforço nosso produzirá fé no coração daqueles que nós amamos. Não há nada que você possa fazer que vá produzir com que aquela pessoa, ela comece então a acreditar no Senhor pelo seu esforço, pela sua força, pelo seu poder. Então nós não podemos salvá-los. Nós não podemos salvar as pessoas que nós amamos. Eu não posso salvar o meu filho, não posso salvar os meus pais, não posso salvar os meus irmãos. O que eu posso fazer? Eu posso me tornar então referência para eles. E o que isso significa? Quando você olha a vida de Noé, você vê que está muito claro que Noé possuía uma visão correta pela fé do que o Senhor queria que ele fizesse, de como o Senhor queria que ele vivesse, não somente na questão particular, como também o que ele deveria fazer para com a sua família, como eles deveriam viver para agradar ao Senhor. É interessante então que o foco na história traz na vida prática e piedosa, não de toda a família, mas ela começa falando sobre a vida dele apenas. Fala apenas então sobre Noé. Em meio a uma geração corrupta, a uma geração que foi corrompida, nós vemos então Noé se diferenciar pela sua postura para com o Senhor. O texto no capítulo 6, no versículo 9, então, antes do trecho que lemos, ele fala isso para nós. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então veja, entre os seus contemporâneos, a sociedade da sua época estava vivendo então corrompida à vista de Deus, vivendo em violência, vivendo nas iniquidades, vivendo nas imoralidades que eles queriam, e Noé, ainda no meio dessa sociedade, andava com Deus. Ele não se importa com o que as pessoas estão pensando, ele se importa com o julgamento do Senhor sobre sua vida. Aquele que tem poder sobre a sua alma, aquele que tem poder sobre toda a sua vida. E é por isso que Noé se preocupa em ser referência. Ele se preocupa em se tornar referência para com aqueles a quem ele ama, primeiro os da sua casa e depois os demais que ele convive. Ele é um homem justo, um homem íntegro, ele está andando com Deus. Esta é a história que é contada sobre ele. Esta é a história que a sua família via ele vivendo todos os dias. É este homem que estava junto com aquela esposa, que estava junto com aqueles filhos. E em virtude de toda a corrupção da humanidade naquele tempo, naquela sociedade, o Senhor então revela o seu caráter. A sua justiça e a sua ira se manifestam em forma de promessas sobre aqueles que nele têm fé. Como eu disse no começo, a promessa do Senhor para aqueles que têm fé, ela vem com uma perspectiva de esperança, com uma perspectiva de salvação. Mas para aqueles que não creem, para aqueles que estão longe do Senhor, ela não é positiva. A promessa, então, ela é negativa porque ela chega como sinal de destruição, ela chega como sinal de aniquilação. O Senhor, então, traz, através do apóstolo Paulo, a afirmação na carta aos Romanos, de que aqueles que não possuem fé nele, aqueles que não possuem fé na verdade, que não confiam no Deus revelado através da própria natureza, a estes recai a ira de Deus. O Senhor traz juízo sobre eles. O Senhor está então pesando a sua mão sobre essas pessoas. E o juízo de Deus, ele significa separação. É a separação do relacionamento, o melhor, o grande privilégio que toda a criação poderia ter, que é estar com o seu Criador. Eles estão distantes. E se permanecerem assim, permanecerão distantes por toda a eternidade. Então significa estar separado de Deus para todo sempre, é receber a condenação do Senhor. Então quando você olha o texto, você vê o Senhor então vendo toda aquela circunstância, e ele diz: resolvi dar cabo de toda a carne, farei os homens perecerem junto à terra.
Da mesma forma, então, como o Senhor agiu com a sociedade no tempo de Noé, agiu com os moradores na cidade de Jericó, como fizemos leitura no início do culto, com os demais que continuam longe dele, não confiando em sua palavra, ele descerá juízo sobre eles. O Senhor pesará a sua mão sobre essas pessoas. O Senhor trará condenação a eles. Esses registros, eles nos permitem compreender que a promessa, então, de condenação a todo inimigo do Senhor, ela não veio só para aqueles que estavam no passado, mas ela se cumprirá muito em breve para todos aqueles que no nosso tempo ou nas gerações futuras continuarem, então, ser longe do Senhor, rejeitando o amor de Deus em Cristo Jesus. Mas Deus traz salvação por meio da sua graça, mesmo em uma sociedade corrompida, mesmo numa sociedade que está vivendo então em meio às suas iniquidades. Há uma ordem dada aqui a Noé pelo Senhor. A ordem então nos faz ver além do juízo, porque veja que esse texto está falando para nós algo que estava acontecendo antes do dilúvio, antes do juízo vir de fato sobre aquela geração. Nós estamos olhando antes. E quando o Senhor traz uma palavra de juízo, Ele traz um peso muito grande para aquela geração, mas a ordem dada a Noé nos faz olhar além disso, nos faz ter esperança, nos faz então olhar a graça de Deus e a misericórdia do Senhor sobre aqueles que confiarem em sua palavra. E qual é a ordem? A história que você conhece. Se você frequenta a igreja desde a sua infância, você já decorou essa história, a história da arca de Noé, não é? E é muito interessante de você ver então que a construção da arca, ela não poderia ser feita de qualquer forma. Ela tem detalhes, ela tem tamanho, ela tem uma estrutura, ela tem algo que deve ser colocado no seu exterior, ela tem uma porta de um certo tamanho, num certo lugar. Então é tudo direcionado pela palavra do Senhor para que a salvação venha para Noé e para com aqueles que o Senhor vai direcionar para entrar também nesta arca. O capítulo traz para nós, capítulo 8, versículo 6, ao cabo de 40 dias, versículo 8, capítulo 6, ao contrário, diz, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Interessante nós olharmos esse versículo, porque ele faz toda a diferença quando nós vemos que Noé era um homem justo e íntegro e andava com Deus. Muitas vezes ao ler a partir do versículo 11, você vê então o Senhor escolheu Noé para que ele e sua família fossem salvos, porque ele era um homem bom. Não, a palavra do Senhor nos diz então no versículo 8, que Noé achou graça diante de Deus. O Senhor está agindo para com a vida de Noé, agindo nele e através dele neste momento para trazer salvação naquela sociedade, salvação no seu tempo. A postura de integridade, a postura de justiça, o andar com Deus não provém de Noé, é graça de Deus, é a ação misericordiosa do Senhor no coração deste homem, mesmo em meio à sua geração que está corrompida, para que ele possa olhar para o Senhor e encontrar nele a esperança. Esperança essa que faz esse homem continuar servindo ao Senhor com o olhar não para aquele momento de desastre, mas olhar para frente, sabendo que Deus vai continuar cumprindo as suas promessas para com aqueles que Ele ama, aqueles a quem Ele escolheu. Sendo assim, o juízo acontecerá, e a arca trará proteção e salvação a todos aqueles que nela estiverem. Mas os detalhes, como eu mencionei, eu gostaria então de ressaltar aqui como o texto ele nos fala. Fala que ela tinha compartimentos, fala que ela será calafetada com betume ao seu redor, no seu exterior, e que ela terá uma abertura para que aqueles a quem o Senhor vai direcionar possam entrar nela. Eu entendo então que ela tem uma estrutura muito bem elaborada, exatamente como ela deveria ser para suportar todo o tempo que aquele grande barco, né, aquela grande construção vai permanecer então sobre as águas. Uma grande estrutura muito bem construída, direcionada pelo Senhor para que possa suportar o peso de tudo aquilo que vai dentro, ou de todos aqueles que irão dentro dela, tanto os animais, pessoas, como todo o alimento que vai ser colocado ali. Imagine, eles têm que ter uma estrutura toda para que eles sobrevivam. Então isso precisa ser muito bem construído. Existem andares.
Existem então todos os compartimentos que o Senhor então ordena para que ele possa, para que Noé possa então organizar tudo que então vai ser colocado ali dentro. A pressão da água virá de fora, o peso interno empurrará para fora e a arca será capaz de suportar. Dessa forma, a arca ela se torna o único caminho para que eles possam se salvar nos dias do dilúvio. Para que aquela geração possa encontrar então o refúgio, para que aquela geração possa encontrar esperança. Sendo um meio de salvação, vejam que interessante, ela, se não tivesse uma proteção, no momento que ela fosse colocada na água, a água entraria pelo meio das fendas das madeiras. Mas ela está sendo calafetada com betume. Da mesma forma como Moisés, quando foi colocado no rio, naquele cesto, sua mãe Joquebede passou o betume em volta daquele cesto, com o propósito impermeabilizar, impedir que a água entre. Isso significa para nós só uma coisa: proteção de Deus. O Senhor está ordenando que o betume seja passado no redor desta arca, para que eles estejam então protegidos. A arca não vai afundar, não entrará água neste grande barco, nesta grande embarcação, para perder o seu efeito salvífico em meio à sua geração. Nada vai acontecer. Interessante que da mesma forma, sua estrutura, então uma abertura, ela é necessária, porque será algo muito alto, eles não conseguiriam entrar, então o Senhor ordena que faça-se ali uma porta, para que eles possam então com uma rampa subir nela. Abertura, acesso, para que alguém possa receber isso, para que alguém possa ser liberto da ira de Deus, para que alguém possa então participar deste plano que de forma muito singela fala de redenção apenas para aquela geração naquele momento, nesse instante. Eu observo então que o caminho para a salvação não está no esforço de Noé para ser um homem justo e íntegro, mas, novamente, na ação graciosa de Deus, ao conceder-lhe fé e os meios para ele ser salvo, mesmo em meio a uma geração que está corrompida. E é da mesma forma que a salvação em Cristo Jesus, ela acontece para todos aqueles que nele creem, porque todo o seu ministério não acontece por um acaso. Tudo aquilo que acontece com ele, todas as pessoas que chegam até ele, toda a maneira como se comportam com ele, até mesmo a traição de Judas, toda a estrutura do ministério de Jesus Cristo foi preparada para que ele pudesse cumprir a sua missão, para que ele morresse na cruz, no Calvário. Da mesma forma como nós olhamos para a graça trazida por meio de Cristo Jesus, dita por Paulo em Romanos 5:2, nós vemos então que nada pode desfazer aquilo que o Senhor Jesus fez, ou seja, esta embarcação que nós temos para alcançar o privilégio, pela graça, pela fé, de podermos ser salvos, não pode ser retirada. O efeito salvífico daquilo que Jesus Cristo fez não pode ser anulado. Não há água que possa entrar nessa embarcação para fazê-la afundar, para você dizer que alguém perdeu a salvação. Nada muda. Vai continuar assim para todo sempre. E da mesma forma nós vemos então que a abertura existe. Porque Jesus Cristo, ao morrer na cruz, ele abre um acesso para nós, pois ressuscita, e ele então nos deixa agora nos relacionar com o Pai. O acesso está aberto, você fala com Deus Pai onde você quiser por meio de Jesus Cristo, porque através dele você recebeu o perdão. O acesso, a estrutura, a proteção que nós temos através da aliança feita por Cristo Jesus. Veja que é muito interessante o fato de você poder dizer que você está protegido, né? É muito simples eu dizer para você que a água não vai entrar nesta embarcação que você está para você perder a salvação. Mas isso está muito claro quando os evangelhos falam sobre quem é Jesus Cristo. Pois falam para nós que ele é tanto Deus quanto homem e era necessário que ele assim o fosse.
Ser homem para pagar o preço no meu e no seu lugar, e ser Deus para suportar toda a ira do Pai sobre ele e aplicar em você, gerações depois, séculos depois, a graça salvífica. Algo que você não perderá, porque o que ele fez, homem algum é capaz então de anular. Esta salvação, ela é suficiente. Ela é suficiente para nos livrar, pois o precioso sangue de Cristo Jesus é que nos dá essa proteção, é o que nos dá este acesso, é o que nos dá esse relacionamento, não só para hoje, mas por toda a eternidade. Após dar então as instruções a Noé, o Senhor promete um cuidado maior. Ele estabelece assim uma aliança com Noé. Mas é interessante que ao olhar esta aliança, ela não contempla apenas Noé, o homem justo, íntegro e que andava com Deus, mas ela contempla também a família. Olhem só que interessante isso. Como nós observamos nesse texto, você vai ver então, em todos os outros momentos que o Senhor faz a aliança com o seu povo, nunca é apenas com um, mas sempre com o povo, é sempre com a família. É interessante de olhar isso, porque eu não garanto a salvação da minha família. O fato de eu estar com o Senhor não garante a salvação do meu filho. Ele não está salvo porque eu tenho fé em Cristo Jesus. E da mesma forma, o fato de Noé andar com o Senhor não faz de sua esposa ou de seus filhos pessoas justas, pessoas íntegras, que andam com Deus, mas isso traz então privilégios a eles. Porque eles caminham com alguém que serve ao Senhor, alguém que conhece ao Senhor, alguém que está então, através da vida, através dos ensinos, através das posturas, abençoando o seu lar. Não de forma extraordinária, como algo espiritualizado, mas na própria vida, trazendo harmonia, trazendo àquelas pessoas o conhecimento da verdade. A aliança é feita então com estes que são aqueles que Noé mais ama. Em Cristo Jesus, a sua aliança nos permite então mostrar a todos com quem nós vivemos o seu amor, levar a eles o Evangelho, através das palavras e através das ações, aqueles a quem nós amamos, a quem nós somos levados a amar constantemente. Imagine você que outro dia eu quase que me escandalizei em casa. Eu fiquei muito assustado, na verdade. Porque eu conheci uma criança que estava brincando, criança de 2 anos, não sei se você sabe quem é, que estava ali brincando com seus bonecos, os bonecos que geralmente ele usam para fazer um momento de culto ao Senhor, porque ele gosta de fazer isso. De repente ele pega um dos bonecos e ele vira para o outro e fala assim: eu vou matar você. Eu fiquei escandalizado com aquilo. Falei: como assim? De onde é que está saindo isso? Quem está ensinando isso para essa criança, gente? O pastor não está ensinando isso para o filho dele, né? De repente ele falou para o boneco: quero matar você. Um boneco falando para o outro. E aquilo me fez refletir diante de quem eu estava. Porque eu preciso me lembrar que eu não salvo ninguém, nem mesmo meu filho, por mais que eu o ame. Mas o que a palavra do Senhor me ensina é que eu tenho que me tornar referência para ele, para que a aliança feita em Cristo Jesus, pela fé que eu recebi pela graça, ela possa atingir ele de alguma forma. Para que eu possa, nos meus ensinos, nas minhas posturas, nas minhas palavras, influenciar uma criança de 2 anos ao ponto de, quando ela se tornar adulta ou na idade da razão, ela mesma, se Deus assim for misericordioso, ela diga: eu creio em Jesus Cristo. É o topo do pódio. É medalha de ouro, é isso que a gente quer. Mas imagine só se, ao passo que na nossa família nós nos esforçamos ao máximo para estar com ele, ensinar a ele, trazer ele na igreja, cantar músicas que louvem ao Senhor, repetir versículos da palavra de Deus, ele ainda está chegando com seus bonecos e tem na sua mente agora uma ordem que nós nunca ensinamos, que é de matar o outro boneco. Imagine aqueles com quem os pais não têm tempo. Imagine as famílias que não
se importam com aquilo que os seus filhos estão vivendo, aprendendo, ouvindo por aí? Seja com os coleguinhas da escola, seja com desenho, seja em algum joguinho no celular. Imagine só o que está acontecendo com aqueles que você ama, que não são seus filhos, mas que você ama e gostaria que estivessem no topo do pódio, mas que você não está tendo tempo com eles, para você poder ensinar eles a verdade. O que está acontecendo com esses corações? Para onde eles estão indo? Qual é o futuro dessas pessoas? O que eles pretendem colher na vida? Veja que o Senhor orienta a salvação de forma muito clara à família de Noé, aos animais. Quantos? 2 de cada espécie. De forma muito específica, o texto traz para nós que eles eram macho e fêmea. O texto não precisaria dizer isso se eles não fossem. Deus poderia dizer assim: Noé, escolhe 2 de cada um e coloca lá dentro. Mas há um propósito nisto. Por quê? Lembre-se que o Senhor está dizendo: vou fazer perecer todo ser vivente desta geração. Aqueles que estiverem fora da arca perecerão. Então os que estão dentro vão ter uma responsabilidade: continuar, dar descendentes. Por isso nós vemos Noé com sua esposa, os filhos e as suas esposas. Cada animal em pares. Não são 2 machos, não são 2 fêmeas. É um macho e uma fêmea. Parece algo tão óbvio o que eu vou dizer agora, mas infelizmente nós precisamos falar na nossa geração. Meus irmãos, se não for um macho em união com uma fêmea, não existem descendentes. O óbvio é preciso ser dito novamente à nossa geração que está tentando dizer o contrário. Você vê que nos nossos dias, se você não repetir as verdades da palavra do Senhor, você vai passar a ser influenciado. Há uma atleta que competiu nas Olimpíadas, no boxe, que ela foi reprovada na competição mundial, porque em um dos exames identificou-se um cromossomo nela, XY. Nas Olimpíadas, o COI não percebeu nada de diferente nela, permitiu ela competir com as mulheres, e na luta que ela foi ter, a adversária dela desistiu no primeiro soco, e a fala dela era a seguinte: eu nunca senti um soco tão forte. O que é que significa ter um cromossomo XY? Essa pessoa é um homem e não uma mulher. A biologia nos ensina, a ciência nos ensina isso, né? Homens têm X e Y. E ela competiu na categoria feminina. Surpreendam-se ou não, ela ganhou. Sabe o que é interessante de ver a história? O quanto que as pessoas estão sendo enganadas pelos movimentos. Surgiu-se em determinado momento da história um movimento feminista para lutar pelos direitos das mulheres. Vamos dar voz às mulheres, vamos dar força às mulheres, vamos permitir que elas alcancem certos lugares onde elas não têm direito. Até certo momento, quando no início, talvez eles tenham alcançado o objetivo, mas veja o que está acontecendo hoje. Aqueles, qualquer que se digam mulheres, são mulheres na nossa geração. Mesmo se você tenha cromossomo XY. Mesmo que a ciência diga o contrário sobre você, sobre a sua estrutura, de seu nascimento. A sociedade está dizendo, está acolhendo. E o que é pior, vamos tornar isso pior. Está aplaudindo homens batendo em mulheres. Estamos dando medalhas para homens que estão espancando mulheres à vista do mundo inteiro, porque eles falam que eles são mulheres, homens
que dizem ser mulheres. Meus irmãos, a verdade na nossa geração, ela deixou de ser absoluta. Ela está cada vez menos absoluta, né? Nunca foi para a sociedade, para o mundo. As pessoas estão deixando de lado tudo aquilo que é coerente, né? Tudo aquilo que é a realidade que tem sido vivida há séculos. A verdade está sendo construída, há uma narrativa que está sendo construída como uma nova verdade em favor daqueles que são marginalizados. É uma narrativa isso, de que essas pessoas são marginalizadas e que elas precisam então de mais espaço, quando isso é a grande mentira que a mídia está construindo. Para quê? Para nós continuarmos vendo as pessoas aplaudirem homens batendo em mulheres, o que antes era cadeia. Ou é cadeia ainda? Veja como as coisas estão ficando confusas. As pessoas estão sendo levadas por uma narrativa que está muito longe da verdade absoluta que o Senhor então nos ensina. Nós estamos então observando a criação de Deus da forma como o Senhor fez, completamente deturpada em uma sociedade corrompida. Deus criou homem e mulher, Deus criou macho e fêmea. Qualquer tentativa de se adaptar a esta questão, às vontades da sociedade, pelo desejo da carne, está contrária à criação de Deus, é pecado. Está longe daquilo que o Senhor então orienta em sua palavra. O que nós precisamos então pensar em meio a essa geração toda? O que nós estamos ensinando para as pessoas? Eu tenho uma grande responsabilidade dentro do lar. Eu tenho uma criança de 2 anos que está crescendo nessa sociedade corrompida. Você tem pessoas a quem você ama que estão vivendo em meio a essa sociedade corrompida. O que você ensina a elas? Quanto tempo você se dedica a ensinar essas pessoas a verdade? Porque a verdade gera sustento. O Senhor em sua palavra então direciona para que Noé naquele momento ele encontre o alimento necessário para eles. É a palavra de Deus que está vindo ao encontro do coração daquele homem dizendo: vocês precisam armazenar o suficiente de alimento para vocês poderem sobreviver ao tempo de tribulação. Se você não tiver a verdade no seu coração, não haverá sustento, não haverá como você manter você e a sua família debaixo daquilo que o Senhor então se agrada. No tempo de dificuldade, em meio à sociedade que ainda está corrompida. Qual é a decisão de Noé? Após ele ouvir toda a orientação da palavra do Senhor. Gênesis capítulo 6, versículo de número 22. Vamos ler todos juntos? Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Noé obedeceu a palavra de Deus. O homem justo e íntegro, que andava com Deus pela graça do Senhor, obedeceu a Deus após ouvir a sua palavra. Capítulo 8, versículo 18 nos mostra Noé e sua família saem da arca após o período do dilúvio, onde as águas então já tinham se abaixado. O Senhor foi gracioso com aquele lar. Porque o Senhor, Ele é gracioso nos lares onde existe piedade, justiça, obediência e dependência. Deus traz salvação por sua graça, mesmo com a corrupção deste mundo. A todos aqueles que compreendem o caminho correto e com isso se dispõem a viver a verdade do nosso Deus. Meus irmãos, a pressão sobre você, a pressão sobre a sua família, ela vai acontecer. Para que você possa jogar esta modalidade, né, do jogo da vida, desse esporte tão prazeroso ao qual o Senhor nos dá o privilégio então de competir todos os dias. Mas sabendo que o seu esforço jamais produzirá a fé no coração daqueles a quem você ama, ensine em todas as circunstâncias que você puder. Todas as circunstâncias.
Quando você olha o ministério de Jesus, você vê Jesus então vivendo isto no poço quando ele estava com sede, no barco quando eles estão atravessando o mar de Genezaré, quando Jesus está na mesa do jantar com seus discípulos, quando ele está na cruz, ensinando em todos os momentos, em todas as possibilidades, de todas as formas, para todos aqueles que chegavam perto dele. Não eram só para os judeus, é para os samaritanos, é para os religiosos, é para aqueles que tinham fé, é para todos. A prática judaica de Deuteronômio capítulo 6, de ensinar o filho, inculcando na mente deles, ela é vivida por Jesus na prática, dessa forma, em todo lugar está ensinando, seja deitado, seja sentado, seja de pé, seja caminhando, de uma forma, acha um jeito de você compartilhar a verdade do Senhor para com quem você ama. Ensine. Leve essas pessoas a entender que existe esperança em meio a uma sociedade que está corrompida. Se isso então não produzir a fé ainda, você precisa se lembrar do poder de Deus, para que você possa viver em constante dependência do Senhor, pois é Ele quem vai fazer isso. Essa é a ação do Senhor. A sua é de ensinar, a sua é de falar para as pessoas. Por isso, o próprio Cristo, ele teve os seus momentos de solitude, onde ele se afasta dos discípulos e ele ora. Ele busca a presença do Pai. Em certo momento ele inclusive diz: passa de mim esse cálice, porque ele sabia o que estava prestes a acontecer, mas faça a tua vontade. O Senhor Jesus nos mostra a vida de dependência, a forma como você cultiva um relacionamento com o Senhor, a forma como você pode então entregar a sua vida e pedir que Deus molde o seu coração para que você descanse, enquanto aqueles que você ama ainda não se renderam a Cristo Jesus. Mesmo você falando sobre Jesus a eles, mesmo você falando a verdade do Evangelho, falando versículos para eles, mesmo as crianças sabendo decorar os versículos, talvez elas ainda não tenham se convertido, então viva a independência. Esteja aos pés de Cristo Jesus em todos os momentos, lembrando que por meio dele você tem acesso ao Pai. Você pode então estar satisfeito no Senhor, sabendo que Ele é soberano sobre tudo. E durante todos os momentos, não deixe de obedecer a Deus somente. Se a sua fala, seu ensino for incoerente, a maneira como você está vivendo, aqueles a quem você ama não te ouvirão mais. Todo o seu ensino, por mais correto que esteja, vai perder o valor. Então não basta você falar, não basta você dizer às pessoas para que elas vivam, se você não vive. Então obedeça ao Senhor. Faça isso em todos os momentos. Mostre àqueles a quem você ama o quanto você gosta de ler as Escrituras. Deixe eles verem você ler. Deixe eles verem você orando. Deixe eles saberem que você vai à igreja buscar a comunhão com o corpo de Cristo. Deixe eles verem você na igreja. Deixe eles verem você servindo a igreja, servindo ao Senhor através dos ministérios. Deixe as pessoas verem que você está obedecendo a Deus. Não se camufle, não se esconda. Revele às pessoas a sua fé pela sua prática, pela sua vida. E assim, em dependência ao Senhor, você poderá então descansar, sabendo que Deus traz salvação pela sua graça, e Ele poderá alcançar aqueles a quem você ama. Que Deus te abençoe e você possa permanecer firmado em Cristo, em meio a esta sociedade corrompida, junto com aqueles a quem você ama, mesmo se eles ainda não estão convertidos a Cristo Jesus. Mantenha-se firme, olhando para Jesus, e clame, volte-se ao Senhor constantemente. A luta ela é diária. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar o grupo de louvor para que venha à frente, para nós cantarmos o último cântico desta noite. Eu convido a igreja a se colocar em pé, para nós cantarmos todos juntos, com todo o nosso esforço nesta noite.